Olá pessoal, eu me chamo Carolina Liacerne, sou professora da rede estadual de São Paulo. Em 2020 eu dei aula de Química, Matemática e eletivas de Astronomia para o ensino fundamental ciclo 2, do 6º ao 9º ano, para o ensino médio, primeiras e segundas séries, e para o 3º ano EJA. Minha formação é em Ciências Exatas com habilitação em Física. Então eu posso lecionar tanto para Física, quanto Química, quanto Matemática ou Ciências. O tema da aula de hoje, que eu escolhi tratar aqui, é um tema muito interessante, que se chama máquinas térmicas, com ênfase no ciclo de Carnot. Esse é um tema de física, relacionado à física, então eu vou maximizar aqui a apresentação para dar procedimento. Bom, vamos maximizar aqui. Então, esse é o Carnot, Esse é o ciclo de Carnot que a gente vai tratar nessa aula. Mas antes, relembrar algumas coisas, alguns termos importantes para a compreensão dessa aula. Existem 4 tipos principais de transformações cíclicas. A primeira é chamada de isotérmica, que apresenta T constante ou temperatura constante. E o que isso significa? Significa que a variação da energia interna vai ser igual a 0. Eu tenho a transformação isovolumétrica, também chamada de isométrica ou isocórica, que se refere à transformação cujo volume é constante, ou seja, o trabalho vai ser igual a 0, Aqui esse símbolo se chama tal, é uma letra grega e refere-se ao trabalho realizado, vai ser nulo. Então, a variação da minha energia interna vai ser igual à quantidade de calor. Também tem a transformação isobárica, quando a pressão é constante. Quando isso ocorre, eu vou ter uma formulinha para poder usar, para poder calcular o trabalho. Então, o trabalho vai ser igual a pressão P multiplicado pelo ΔV, que seria a variação do volume, multiplicado então multiplicado por essa variação. É a mesma coisa que o trabalho igual a P da pressão vezes a essa variação do volume, inicial menos final. Quanto à transformação cíclica adiabática, ela se refere a quando eu não tenho trocas de calor entre o sistema e o meio externo. Então, toda energia que o meu sistema receber, ou ceder para o espaço, é transformada em trabalho. Então, essas foram as 4
transformações cíclicas que são importantes de se retomar para poder dar continuidade a esse tema, certo? O primeiro diagrama, né, que a gente vai ver é esse diagrama da pressão pelo volume para um ciclo. O que eu tenho aqui? Então, eu tenho na minha vertical, aqui no eixo Y, né, eu vou ter a pressão, e na minha horizontal, no eixo X, eu tenho o volume. Pelo sentido aqui da seta, é perceptível que esse volume aumentou, tanto o volume quanto a pressão. Então, aqui a pressão ela não é constante, ela está variando. Quando isso ocorre, ou seja, quando ela não é isobárica, não dá para usar a formulinha que foi tratada no slide anterior, do trabalho igual a pressão vezes a variação do volume. Não é possível usar essa fórmula. Então, como que a gente calcula, né, o trabalho quando a pressão não é constante? Basta utilizar a área abaixo do gráfico. Então, eu tenho duas figuras geométricas aqui. Eu tenho um retângulo e eu tenho um triângulo. Se eu somar, né, as duas áreas, eu vou ter o resultado do meu trabalho, porque o trabalho é numericamente igual à área abaixo desse gráfico. Então, retornando aqui rapidinho, né? Como ficaria a área aqui do retângulo? É bases vezes a altura. A base é volume final menos volume inicial. Isso tudo eu vou fazer vezes a altura, que é PI, que é a pressão inicial, né, referente a essa alturazinha. Aí eu vou somar com a área do retângulo. Qual que é a área do retângulo? Tudo que forma bico, eu divido por 2, né, quando se refere à área. Então, vai ser a base vezes a altura dividido por 2. A base é VF menos VI, vezes a altura, que é PF menos PI, dividido por 2. Então, o meu trabalho aqui nesse gráfico vai ser esse. Em um diagrama de pressão por volume, né, para um ciclo, aqui a gente tem uma outra figura. Aqui a gente tem uma transformação cíclica. Ciclo se refere a algo fechado, a uma curva fechada. Então, aqui eu tenho uma sucessão de transformações, né, em que os estados inicial e final coincidem. Então, é possível notar que do ponto B para o ponto A, eu tenho uma compressão do gás, porque o volume está diminuindo, né? Aqui o volume, eu tenho um volume maior, ele está diminuindo para um volume menor, né? De VB para VA. Então, o gás está se comprimindo. Já de A para B, né? Eu tenho uma expansão desse gás, porque o volume está aumentando. Eu posso pensar no exemplo de uma seringa. Por exemplo, se eu abro a seringa, né, o gás ou o líquido que está lá dentro da seringa está se expandindo. Agora, se eu aperto a seringa,
o gás ou o líquido que está lá dentro está se comprimindo, pois o volume está diminuindo. Bom, desse ponto B para o ponto A, né, o trabalho trocado com o meio externo é igual apenas em módulo à área interna da curva fechada. Então, o trabalho, né, que esse ciclo troca com o meio, ele tem o módulo, o valor dele igual à área dessa curva interna. Então, para a gente entrar em mais detalhes a respeito disso, vamos analisar de ponto a ponto, no sentido da orientação dessas setas no gráfico. Em uma transformação cíclica, o sistema sempre realiza e recebe trabalho. Então, o trabalho total é igual à soma desses trabalhos parciais realizado na expansão, que seria essa seta no sentido 1, né, de A para B, e na compressão, que seria essa seta de B para A, do gás. Então, quando o ciclo está orientado no sentido horário, no sentido aqui de 1, o trabalho realizado é maior que o recebido, né? Pois o próprio sistema realiza o trabalho. Então, aqui, em 1, o trabalho é positivo, ele é maior do que 0. Quando o ciclo é orientado no sentido anti-horário, de B para A, o trabalho recebido é maior do que o realizado. Então, o sistema recebe trabalho. Isso significa que o trabalho será negativo, menor do que 0. Então, na expansão, em 1, né, o gás absorve uma quantidade de calor que ele vai ceder na compressão em 2. Então, aqui em 1, eu chamo de Q1 a quantidade de calor que o gás absorve, e quando ele for comprimido, ele vai ceder essa quantidade de calor, chamada de Q2. Após isso, né, o sistema retorna às condições iniciais e a variação de energia interna é igual a 0. Então, ele sai do ponto A, vai para o ponto B, quando ele expande, e do ponto B ele retorna à condição inicial, no ponto A. Então, não vai ter variação de energia interna. Então, pela primeira lei da termodinâmica, né, temos que a variação aqui da energia interna, ΔU, é igual a quantidade de calor do sistema menos o trabalho realizado. Como aqui a gente já sabe que a quantidade, que a variação de energia interna é 0, né? A gente pode igualar esse ΔU a 0. Já a quantidade de calor do sistema, a gente viu que são duas, né? É o Q1, que foi a quantidade de calor cedida, menos Q2, que foi a quantidade de calor absorvida, menos Q2, que é a quantidade de calor cedida. E aqui, menos o trabalho, né, na formulinha. Tudo isso igual a 0. Então, aqui eu simplesmente posso passar toda essa quantidade de calor para o outro lado da igualdade e eu vou ter que trabalho é igual a quantidade de calor 1, né, absorvida, menos a quantidade de calor 2 cedida no sistema. É importante notar
que essas curvas são chamadas de termas. Ao longo de todas essas curvas, a temperatura é constante e elas se repetem para cá, aqui para baixo também. Então, eu acho importante a gente ter uma visão geral de como funciona esse tipo de gráfico, né? Aqui, por exemplo, notar essas curvas térmicas, notar que a pressão e o volume estão variando. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo de Carnot, né? O foco da aula. Quem foi Carnot? O nome dele era Nicolas Leonard Sadi Carnot. Nasceu em 1796 e faleceu em 1832. Até meados do século XIX, acreditava-se ser possível a construção de uma máquina térmica ideal, que seria capaz de transformar toda a energia fornecida em trabalho, obtendo um rendimento total de 100%. Bom, nessa época, né, século XIX, se explorava muito a questão das máquinas térmicas, né? Era o contexto daquela época, a máquina a vapor. Então, eles queriam descobrir um modo, né, de desperdiçar menos energia possível, para evitar também muitos gastos ou consumo de produtos, né? Tudo para obter um lucro maior, um rendimento maior, de 100%, né, um rendimento total. Então, acreditava-se que toda energia, né, poderia ser transformada em trabalho, né, sem desperdício de energia. Então, Carnot, para demonstrar que isso não é possível, né, ele criou uma máquina térmica que é teórica, né, ideal, cujo rendimento seria total. Ou seja, teria um rendimento máximo. Essa máquina ele chamou de ciclo de Carnot, né, para mostrar que todas as máquinas se aproximariam dessa máquina ideal, mas não conseguiriam atingir esse rendimento 100%, porque ele é um valor teórico, né? Ele criou apenas na teoria. Então, Carnot foi esse físico, engenheiro francês, né, que em 1824 propôs esse ciclo. Vamos estudar um pouquinho mais agora a respeito desse ciclo de Carnot. Né? Ele ficou famoso pelos seus estudos sobre as condições ideais para a produção de energia mecânica, a partir do calor nas máquinas térmicas. Então, o ciclo de Carnot tem essa carinha aqui. Ele é composto por 4 principais processos, independente da substância que consta ali dentro da máquina. A gente então tem um gráfico de pressão por volume, a gente tem as isotermas, a gente tem as isotermas, isoterma 1 e isoterma 2, onde as temperaturas aqui são constantes em cada isoterma. E vamos analisar de ponto a ponto. De A para B, eu tenho uma expansão isotérmica considerada reversível, né? O sistema então recebe uma quantidade de calor da fonte de aquecimento. Então a temperatura está aumentando, certo?
E o que acontece de B para C? De B para C eu tenho uma expansão adiabática, reversível. Então o sistema não troca calor com as fontes térmicas, certo? Porque eu não tenho uma mudança de temperatura. Né? A única coisa que está mudando aqui é a pressão. Então eu tenho uma expansão, né, adiabática. De C para D, né, seguindo o ciclo, eu tenho uma compressão isotérmica. Porque o volume está diminuindo, certo? De C para D. Em C eu tenho um volume maior, em D eu tenho um volume menor. Então o volume está se diminuindo. Então eu tenho uma compressão. Além do volume, eu tenho uma compressão isotérmica. A temperatura aqui na isoterma também diminui. O sistema cede calor para a fonte de resfriamento. Então, aqui, de A para B, tem-se uma expansão isotérmica, eu ganho a temperatura, e o sistema recebe, né, uma quantidade de calor, porque ganhou a temperatura. Já aqui, de C para D, eu estou cedendo calor. Então, eu tenho uma compressão isotérmica. Já de D para A, eu tenho uma compressão adiabática. Ou seja, aqui a temperatura não está se modificando. O sistema, então, não troca calor com as fontes térmicas até retornar às suas condições iniciais, em A. Né? Então, aqui, ele demonstra, né, quando o sistema recebe calor, quando aumenta a temperatura de A para B, então eu estou recebendo Q1. E aqui ele também demonstra quando ele cede calor para a fonte de resfriamento, né, que é a temperatura que está saindo aqui, ó, a quantidade de calor que está saindo aqui, chamada de Q2. Já aqui, né, ele representa a quantidade de calor igual a zero, né, de B para C e de D para A, quando eu tenho essa expansão e compressão adiabática, quando eu não tenho trocas de calor, já que a temperatura do sistema não está se alterando nesses pontos, né? Então, uma máquina de Carnot é um dispositivo que opera nas condições desse ciclo. Seria uma máquina ideal, né? Uma máquina teórica cujas as estruturas de todas as outras máquinas deveriam seguir próximas a ela, né? Para obter um rendimento próximo do 100%. Então, o rendimento, o que seria isso, né? Seria a medida da eficiência dessa máquina térmica. Nenhuma máquina térmica que opere entre duas fontes térmicas, T1 e T2, pode ter rendimento maior do que uma máquina de Carnot, operada entre essas mesmas fontes, pois a máquina de Carnot, como a gente já viu, seria a referência, o modelo ideal. Então, o rendimento de uma máquina ideal depende apenas das temperaturas das fontes, quente e fria. Então, ela não é influenciada pela substância usada nesse mecanismo de resfriamento da máquina. Numa máquina de Carnot, né, a quantidade de calor que é fornecida pela fonte de aquecimento, né, e a quantidade de calor cedida à fonte de resfriamento, elas são proporcionais às suas temperaturas absolutas. Então, ele mostra isso aqui nessa formulinha, né? A quantidade de calor cedida ao sistema de resfriamento em módulo, né? Ela sobre a quantidade de calor que ela recebeu,
né, chamada de Q1. Em módulo também, ela é proporcional, ou seja, ela é igual à temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente, T2 sobre T1. Então, a gente consegue chegar na formulinha do rendimento. Rendimento é igual a 1 menos ao módulo de Q2 sobre o módulo de Q1, né? Seria a quantidade de calor cedida e a quantidade de calor recebida. Então, o rendimento máximo obtido em uma máquina de Carnot com fonte quente T1 e uma fonte fria T2 em Kelvin, K, né, é igual a essa formulinha que eu falei para vocês do rendimento. Quando esse rendimento for máximo, ou seja, quando a sua eficiência for 100%, temos o funcionamento de uma máquina de Carnot. Então, quando esse N é igual a 1, né, ele tem uma eficiência máxima. A gente também então chega nessa formulinha do rendimento igual a trabalho sobre quantidade de calor recebida do sistema, que é 1. Então, para que haja 100% de rendimento, todo o calor vindo da fonte de aquecimento deverá ser transformado em trabalho. E caso fosse possível atingir o zero absoluto, em que todas as moléculas parariam de se mover, tal temperatura seria usada como fonte de resfriamento de uma máquina de Carnot. Então, a temperatura de resfriamento de uma máquina de Carnot, caso fosse possível atingir o zero absoluto, essa seria a temperatura de resfriamento dessa máquina, né? Mas isso contraria a segunda lei da termodinâmica. Então, conclui-se que o zero absoluto não é possível para um sistema físico, pois o máximo que os cientistas conseguiram chegar foi na temperatura de 0,0000001 Kelvin, muito próximo de zero, mas ainda não é o zero absoluto. Então, né, ele demonstra com isso que não seria possível obter um rendimento de 100% em uma máquina térmica, posto que nessa máquina que Carnot propôs, a temperatura de resfriamento deveria ser a de 0 Kelvin, que contraria a segunda lei da termodinâmica. Para finalizar, propus alguns exercícios para fixação desse conteúdo. 3 exercícios no total. O primeiro é uma máquina térmica de Carnot, tem sua fonte quente a uma temperatura de 227 graus Celsius, enquanto sua fonte fria opera a 27 graus Celsius. O rendimento dessa máquina é igual a... Então, aqui basta transformar graus Celsius em Kelvin. Então, para transformar graus Celsius em Kelvin, basta somar 273 de temperatura. E usar a formulinha aqui de rendimento, né? 1 menos T2 sobre T1. Muito simples. Como aqui as alternativas estão em porcentagem, né? No final você tem que igualar em 100% e fazer uma regra de 3 simples. Então, aqui é para julgar os itens, é uma parte mais teórica.
A máquina de Carnot é única, que pode assumir rendimentos de até 100%. O ciclo de Carnot é caracterizado por 4 transformações termodinâmicas reversíveis. Nenhuma máquina que opere entre duas temperaturas fixadas pode ter rendimento maior que a máquina ideal de Carnot, atuando nessas mesmas temperaturas. E o último exercício, que é mais trabalhoso, ele mexe com energia, também compõe um desafio. Em uma máquina térmica são fornecidos 3K joules, né? K aqui é de quilo, que refere-se a 1000, né? Basta multiplicar por 1000, de calor pela fonte quente para o início do ciclo, e 780 joules passam para a fonte fria. Qual o trabalho realizado pela máquina, se considerarmos que toda energia que não é transformada em calor passa a realizar trabalho? Qual é o rendimento dessa máquina térmica? Então, para o cálculo do trabalho, basta voltar nessas formulinhas aqui, ó. Aqui, dá para usar essa. O trabalho é igual a Q1 menos Q2, as quantidades de calor, né, dadas em joule. E o rendimento, né, a formulinha do rendimento, vista aqui. Aqui eu já vou ter o trabalho calculado. Creio que é possível usar as duas formulinhas. Aqui estão as referências utilizadas para essa apresentação. E eu agradeço a atenção, espero que tenha sido proveitoso. Qualquer dúvida, estou à disposição.